Boa noite, pessoal. Ah, bom, eu estou entrando hoje para fazer esse vídeo pelo seguinte. Se eu não me engano, acho que foi num grupo de Bagé, em que eu vi uma pessoa, um senhor, andando pelo cemitério lá de Bagé, onde foi enterrado o general Antônio Souza Neto, né? É, E aí lá ele falou sobre a questão de uma que existe uma certa controvérsia entre o local que nasceu o General Neto, se teria sido Rio Grande ou se teria sido Bagé. Bom, é, isso aí é o seguinte, tem um historiador de Bagé, não vale a pena citar o nome, que fica tentando levar o General Neto para lá. Inclusive, existe também um livro, que eu comprei esse livro, que é tipo dicionário do movimento tradicionalista gaúcho, uma coisa assim, né? Em que essa pessoa também pega e fala que o General Neto seria de Bagé. Bom, vamos lá, vamos para os fatos. Inclusive, até nesse vídeo, esse senhor ele erra a data do nascimento do General Neto em praticamente 2 anos, né? Ele fala que o General Neto nasceu em 1861, quando na realidade ele nasceu em 1863. Bom, é, eu já fiz um vídeo falando sobre o General Neto no outro canal que eu tenho, tá? Que é um canal assim que está até abandonado, não fiz mais vídeos para esse canal. Inclusive até esse vídeo poderia ir para aquele canal, mas eu vou manter no meu canal particular mesmo, tá? Em que, na realidade, foram dois vídeos. Eu entrevisto um descendente direto do General Neto, e o outro eu falo sobre uma teoria que eu acabei pensando nessa teoria depois de tanto estudar a vida do General Neto. Bom, é, eu até recebi ali um comentário em que eu ficava muito no pode ser, tá? Porque realmente eu estava caminhando em cima é, de ovos, tá? Porque era uma teoria que eu estava pensando nela, era uma coisa que estava saindo aqui da minha cabeça e que não existe nenhuma comprovação do que eu falei em livros, né? Mas depois que eu publiquei essa teoria, eu perdi, vamos dizer assim, o medo de pisar nesses ovos, tá? Bom, antes de eu entrar nessa teoria, vamos para a questão do se o General Neto nasceu em Bagé ou se nasceu em Rio Grande. Olha, o General Neto, ele adotou Bagé. Ele foi enterrado em Bagé da mesma forma como o General Neto, como o General Bento Gonçalves foi enterrado em Rio Grande, tá? A diferença é que o General Neto ele adotou o Bagé e Bagé adotou o General Neto. Quanto a Rio Grande, Rio Grande não durante a Revolução Farroupilha não adotou o Bento Gonçalves, assim como o Bento Gonçalves também não adotou o Rio Grande, principalmente porque Rio Grande era uma cidade que não estava em acordo, pelo menos não diretamente, com o movimento Farroupilha, tá? Com a Guerra dos Farrapos. E então acabou que o Bento Gonçalves veio parar em Rio Grande por uma série de outros motivos que agora
não interessa. O que interessa é que ele está em Rio Grande e o general Neto está em Bagé. Tá? Bom, com relação ao nascimento do general Neto, olha, não tem nem o que discutir. Esse historiador lá de Bagé diz que o general Neto teria sido registrado no Povo Novo, porque em Bagé não teria cartório, não sei o quê, bababá. Então a família dele teria vindo para cá, e aí teriam registrado ele no Povo Novo, bababá, isso, aquilo, mas que ele, na realidade, ele nasceu em Bagé. Né? E aí, quando eu questionei ele sobre isso aí, a única coisa que ele soube me responder foi o seguinte: o general Neto é de Bagé porque ele está enterrado aqui. E ainda me disse assim, até que levou muito tempo até para um rio-grandino se manifestar. E ainda pegou e disse que nós não sabíamos nada da história do general Neto. Bom, ele recebeu uma resposta e que ele não conseguiu responder a resposta que ele levou, porque foi praticamente uma bíblia que eu botei lá no canal dele. Sem falar que existem diversas teses, tanto de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que eu já pesquisei, e que todas elas têm a mesma coisa. O general Neto nasceu no local do Capão Seco, foi batizado no Povo Novo, e ele é rio-grandino de fato. Ele não é bagéense. Ponto. Não tem discussão, não tem o que pegar e ficar especulando se ele nasceu em Bagé ou se ele nasceu no Capão Seco. Inclusive, eu ainda não, apesar de eu sair de bicicleta por aí, ainda não me bateu assim na cabeça a vontade de pegar e dar uma volta, entrar ali no Capão Seco e procurar as ruínas da casa do general Neto. Porque supostamente, né, ainda existem as ruínas da casa onde o general Neto nasceu e viveu praticamente até o final da adolescência dele. Tá? Bom, aí nós vamos entrar naquela coisa toda que é uma especulação da minha parte. Tá? E aí entra a questão também de como uma revolta, porque até o momento em que o general Neto proclama a República, a Revolução Farroupilha nada mais era do que uma revolta. Era uma revolta. Simplesmente eram as pessoas, os políticos do Rio Grande do Sul, que estavam questionando, ali nem era Dom Pedro II, era ainda no período das regências, né? Estavam questionando o governo brasileiro com relação ao char, que é aquela coisa que a gente já está cansado de saber. Né? Então, assim, a Revolução Farroupilha, no início, ela era apenas uma revolta. Então, o 20 de setembro, eu ainda acho uma data questionável. Até acho uma data questionável, porque ela não é o início da Revolução Farroupilha. Vamos botar assim, ela era um embrião. Tá? Até porque, assim, os próprios políticos, os estancieiros, as pessoas que estavam revoltadas com a forma como o Brasil vinha tratando o Rio Grande do Sul, não eram, de certa forma, unânimes. Não existia, assim, um consenso sobre aquilo que eles estavam pensando com relação ao governo brasileiro.
Então, até o momento em que é declarada a independência do Rio Grande do Sul, é, não existia assim, uma coesão, um pensamento único. E mesmo depois disso aí, ainda houve uma série de problemas dentro do próprio Rio Grande do Sul, em que fez com que, ao longo do tempo, a Revolução Farroupilha, aí já a Guerra dos Farrapos, que aí passou a ser uma guerra, não era mais uma revolução, era uma guerra, fosse perdendo o efeito, né? Cidades importantes, podemos começar com o próprio Rio Grande. Rio Grande, naquela época, era a principal cidade do Rio Grande do Sul, tá? E aqui eles não tiveram apoio, em São José do Norte, diga-se passagem, uma das batalhas mais violentas da Revolução Farroupilha foi em São José do Norte, em que ali não houve um derrotado e um vencedor. Na realidade, eu boto ali que os dois foram derrotados, porque foi uma das batalhas mais sangrentas e, e o negócio estava tão feio, a guerra estava tão feia ali, o combate estava tão feio, que simplesmente a pessoa que era responsável pelo governo de São José do Norte e a principal liderança dos farrapos, que era o general Bento Gonçalves, acabaram entrando no consenso, dizendo assim, tá, tu fica com São José do Norte, eu vou me embora, e acabou, vamos deixar assim mesmo, porque realmente, assim, ó, ali foi uma das batalhas mais violentas, tá? Não é à toa que o Bento Gonçalves, aliás, que São José do Norte tem o título de Muito Heróica Vila, não é por nada, né? Tudo bem que não tá, esse título não está ligado com a Revolução Farroupilha, mas São José do Norte faz jus a esse título. Bom, Porto Alegre também não era. Tá? Então, uma série de cidades do Rio Grande do Sul não aderiram à Revolução Farroupilha. Então, quer dizer assim, ó, não existia, ao longo dos 10 anos da guerra, nunca houve um consenso. Então, a Revolução Farroupilha, ela, por mais que ela seja relevante, não só para a história do Rio Grande do Sul, como para a história do Brasil, ela não era bem assim, ó, não era tão como a gente aprende, tá? Principalmente pelas histórias e pelos livros que são escritos pelos CTGs e MTGs, pessoas ligadas ao MTG. Para quem não é gaúcho, que esteja por acaso assistindo o meu vídeo, MTG é o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Existe assim, ó, um pouquinho um pouquinho não, bastante romantização das batalhas e principalmente dos seus líderes. No entanto, aí vamos entrar na minha questão com relação ao General Neto. O General Neto, ele foi uma pessoa que, assim, ó, ele não foi criado aqui na cidade do Rio Grande. Como ele morava lá no Capão Seco, vocês têm que pensar nisso aí no século XIX, vir do Capão Seco até Rio Grande, pela estrada que tinha, era uma coisa para tu tirar um dia inteiro para fazer essa, vamos dizer assim, essa viagem, né? No entanto, do Capão Seco para São Francisco de Paula, que hoje é Pelotas, era muito mais fácil. Então, assim, ó, o General Neto, ele era uma pessoa que tinha cultura, ele não era um desgarrado qualquer. Ele era uma pessoa que tinha cultura, era estudado, era uma pessoa que tinha conhecimento de algumas coisas que ocorreram fora do Brasil, e é aí que vai entrar a minha questão.
Então, assim, ó, era uma pessoa que não era um peão da época, né? Um peão que não sabia ler e escrever, que só sabia lidar com as lidas campeiras. Não, ele era uma pessoa estudada, era uma pessoa de outro nível, né? E ele estudando lá em São Francisco de Paula, né, ele começou a ter conhecimento das coisas que aconteciam fora do Brasil, que era o que eu estava falando, que eu botei como o principal, né? É, e Pelotas, como o Pelotas tinha, ou São Francisco de Paula, eu vou chamar de Pelotas porque é o nome da cidade atualmente. Em Pelotas, os estancieiros, o que eles faziam? Eles mandavam seus filhos estudarem na Europa. Ficou convencionado que eles estudavam na França, não sei o quê, blá, 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 blá. Não era bem assim. Tá? Até alguns foram realmente estudar na França, mas eu, sei lá, talvez 80% ou até 90% dos filhos de estanciero que iam para a Europa estudavam em Portugal, nas universidades, principalmente a Universidade de Coimbra. Aí eu digo assim, ó, dizer que eles não estudavam na França, eles estudavam em Portugal, papapá, isso aí, ó, não, não era pouca coisa estudar em Coimbra. Né? Uma das universidades, essa aí é a principal, né? Uma das principais, a Universidade de Coimbra. Não é para qualquer um. Se hoje em dia não é para qualquer um, vocês imaginam isso aí lá no século XIX. Tá? Então, essas pessoas que vinham lá da Universidade de Coimbra, de Portugal, e os poucos que vinham da França, eles estavam trazendo os ideais de uma revolução que nós somos obrigados a estudar no colégio, porque ela é uma revolução que, apesar de que hoje em dia ela não, a gente tem uma outra visão, a gente já consegue ver outras coisas. Ela, na sua essência, ela trouxe uma coisa que nós podemos ver na nossa própria bandeira. Essa revolução, a Revolução Francesa, ela tinha 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. No nosso pavilhão, a única coisa que não tem é a liberdade, igualdade, e o nosso é humanidade e não fraternidade. É a única diferença que tem. E aí eu pego assim, ó, o general Neto escutava isso o tempo inteiro. Essa é a parte que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, não vão encontrar em livro nenhum. A única pessoa que está falando disso sou eu. Tá? Então, assim, ó, o general Neto tinha contato com os filhos das pessoas que iam estudar na Europa. A Revolução Francesa era uma revolução recente. Apesar de, quando o general Neto nasceu, a Revolução Francesa já ter terminado, já tinha acontecido há muito tempo atrás, ela ainda estava muito, muito, muito viva na Europa. E se a gente estuda ela até hoje, vocês imaginam isso lá atrás. Ela é muito importante, muito importante. Principalmente no assunto que eu estou tratando. Então, o general Neto, ele era uma pessoa que estudou perto dessas pessoas, escutando essas pessoas, e isso aí foi entranhando no general Neto. A questão da República, a questão da liberdade, a questão da humanidade,
No caso dele, a questão da humanidade, não da fraternidade. Outra coisa que também é importante a gente é, é, visualizar, pensar. Eles eram maçons. E a maçonaria estava profundamente ligada com a Revolução Francesa. E os maçons, em particular, eram mais ligados à República. No Brasil, quando o Brasil se declarou independente de Portugal, dentro da maçonaria, pelos interesses da maçonaria, a questão da República foi meio que abafada. Quando chegar o finalzinho do século XIX, quando a República foi declarada, aí o pensamento dos maçons já era o pensamento original deles, a República. Né? Bom, isso é um capítulo à parte. Então, assim, vocês imaginem, o General Neto, assim, alguns dizem que o General Neto saiu de Pelotas para ir para Bagé por volta dos 18 anos. Outros dizem por volta dos 21. Tá? Independente de ter sido com 18 anos ou com 21 anos, o General Neto escutou muito as questões do que aconteceu na Europa, na França em particular. Então, ele tinha já entranhado nele os ideais da Revolução Francesa. Então, quando a Revolução começa de fato, que é no dia 11 de junho de 1836, e que, para mim, essa é a data mais importante que o 20 de setembro, porque foi aí que começou, de fato, a Revolução Farroupilha. Né? Vocês imaginem assim, o General Neto estava com tudo aquilo fervendo dentro dele. A questão da República, a questão da liberdade. Para onde a gente vê a liberdade nisso aí? Não é só separar o Rio Grande do Brasil, é separar também, acabar com a escravidão, dar liberdade aos negros. Olha a cabeça do General Neto. Faz tanto tempo que eu venho estudando o General Neto que em dados momentos, principalmente quando eu tive em Bagé e tive no mausoléu do General Neto, essas coisas também vieram para dentro de mim e para minha mente, e ali era como se eu tivesse entrado na mente do General Neto e visto o que ele estava vendo. Então, o General Neto, ele estava com tudo aquilo que ele escutou durante a infância e a adolescência dele, fervendo dentro da cabeça dele, dentro do coração dele, no corpo dele. Então, quando eles venceram a Batalha do Seival, o General Neto explodiu. Na época ele ainda era coronel Neto, e o coronel simplesmente explodiu e colocou para fora tudo aquilo que ele vinha sentindo, que ele vinha pensando, que ele vinha escutando durante a vida dele, praticamente inteira, e que ele acreditava naquilo. E aí ele botou tudo para fora, e aí é que o Rio Grande do Sul passa a ser um país livre.
Indo mais fundo, é uma coisa até meio receosa de se falar, principalmente online, né? E para que tantas pessoas que vão poder ver esse vídeo, mas é importante falar que a república que o general Neto proclamou, ela ainda está viva. E ela ainda está viva. E não nesses movimentos separatistas de hoje em dia. Não, não é nisso aí. Estudem a história do Brasil. Vocês vão ver que as outras revoltas que teve, como por exemplo a revolta dos Malês, a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem, tá? O exército brasileiro simplesmente entrava, matava todo mundo que podia matar e acabava com a revolta. Na Revolução Farroupilha, houve um tratado de paz, o Tratado do Poncho Verde. Uma nação, no caso, o Brasil, ela não faz um acordo de paz com uma província, no caso, o Rio Grande do Sul. Quando existe um tratado de paz, é entre duas nações. É entre duas nações. E tem que se levar em conta que o governo, a República Rio-Grandense, ela foi reconhecida internacionalmente. Então, a partir do momento em que o Brasil assinou o Tratado do Poncho Verde junto com o Rio Grande do Sul, ali houve um reconhecimento de que o Rio Grande do Sul era uma nação, era um país. Então, o Brasil reconheceu a República Rio-Grandense. O Tratado do Poncho Verde é isso aí. Por que nunca ninguém criou caso por o nosso pavilhão está escrito lá República Rio-Grandense? Nunca ninguém criou caso com aquilo. Tá lá, República Rio-Grandense. Por que eles nunca se importaram do gaúcho cantar o hino rio-grandense, e é o hino farrapo, com tanto vigor, com tanta paixão, às vezes até mais do que no hino brasileiro? Nunca ninguém criou caso com isso. O Brasil, nenhum governo brasileiro nunca criou caso com isso. Nós sempre cantamos o nosso hino, o hino farrapo. O hino que exalta as virtudes dos guerreiros gaúchos. Nunca ninguém criou caso com isso. Então, muitas vezes eu costumo dizer que eu estou brasileiro, mas eu sou gaúcho. E, para mim, dentro da Revolução Farroupilha, não existe ninguém mais importante do que o próprio General Neto. Para mim não é o Bento Gonçalves, não é o Onofre Pires, não é o Canabarro, não é nenhum desses. Para mim, o principal oficial e o principal líder da Revolução Farroupilha é o General Neto. Se não fosse ele, nunca teria existido a República Rio-Grandense e provavelmente, se não fosse ele, jamais a Revolução Farroupilha teria tomado o curso que ela tomou. Porque era ele. Ele que queria um país livre, era ele que queria os escravos libertos, era ele que queria colocar o Rio Grande do Sul, a terra dele,
acima de tudo, até da própria vida dele. Então, o General Neto é a principal figura e, acima de tudo, ele é rio-grandino e não é bageense. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se quiserem ver o meu outro canal, que é mais voltado à história da cidade do Rio Grande, é só digitar ali nas pesquisas ali do YouTube, lá, Fatos e Coisas de Antanho, tá? Que lá vai estar o canal do YouTube e tem o canal com o mesmo nome no Facebook também e no Instagram, tá? Valeu, pessoal. Quem sabe um dia eu volto a fazer um outro vídeo para colocar aqui no grupo de vocês aqui de Bagé e de Piratini. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima.